Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Estudos da Doutrina Espírita, onde estamos realizando o projeto de divulgação do Espiritismo, a partir da sua obra básica, ou a obra basilar, a primeira que surgiu e, portanto, inaugurando o Espiritismo. Em 18 de abril de 1857, o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, o Allan Kardec, fez diversas perguntas aos espíritos e nos trouxe todo o legado do entendimento, da comunhão, da equivalência desse entendimento maior, que nos oferece os códigos para então compreendermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É curso online gratuito para você. Você pode acessar tão somente o YouTube ou o blog pessoal Facebook, também com o nome Moisés. Estudos da Doutrina Espírita é o nome do canal. E você pode acessar todos os vídeos desde o início, gratuitamente. Pode comungar conosco pelo Facebook, fazer suas perguntas, acrescentar e estabelecer conosco uma conexão desses entendimentos. Nós já estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos. E estamos no último capítulo dessa parte, o capítulo 11 dos Três Reinos. Hoje vamos estudar os animais e o homem. O Espiritismo é uma doutrina que não obriga a ninguém a tomar nenhuma decisão, senão consultando a sua própria consciência. E, portanto, estabelecendo essa comunhão íntima de valor, responsabilizando-se por essa escolha. Então, ninguém tem o direito de constranger a quem quer que seja a se transformar, a fazer escolhas, porque isso recai sobre a responsabilidade de cada um de nós. E só haverá crescimento real, verdadeiro, se essa tomada de escolha for consciente. Então, essa relação entre os homens e os animais, hoje muito divulgada com relação à alimentação e à convivência e à substituição de animais por pessoas, são todas condições que recaem sobre a consciência. Vamos estudar as perguntas que Kardec fez aos espíritos. Acompanhe comigo. Os animais e o homem, é a pergunta 592. Se pelo que toca à inteligência compararmos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes. Porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? A este respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como o dos animais, é certo, mas o seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Aqui os Espíritos dão uma resposta muito completa e também estabelecendo especificidade com relação à espécie humana, diferenciada dos animais irracionais, por pensar em Deus. Então, muitos homens caem tanto que passam a agir de forma
às vezes, inferior aos dos animais. Mas não significa que ele não possa elevar-se mais do que ele. É o mau uso do livre-arbítrio. Isso não pode ser generalizado. Então, os espíritos dizem que os filósofos humanos estão todos em erro, querendo radicalizar posturas extremas, fazendo com que animais sejam homens e homens sejam animais. A faculdade de pensar em Deus é a propriedade de espírito, que só existe na espécie humana. 593. Poder-se dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade e que têm inteligência, porém limitada. Então, os animais também podem apresentar inteligência, porém essa inteligência é limitada. Têm vontade, fazem escolhas, mas não têm livre-arbítrio e não pensam em Deus, ou não precisam usar sua inteligência para estabelecer recursos de aprimoramento e de sobrevivência, porque tudo isso a natureza já lhes dá. E Kardec vem dar sua contribuição. Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria separada de sua espécie não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo. Não tarda que o animal volta a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Então, muitos animais adestrados recebem estímulos para se comportar em troca de receberem alguma guloseima, um açúcar, um doce, para estimulá-lo a repetir sempre aquela mesma intenção. E quando voltam à sua normalidade, tendem a manter o limite que a natureza lhes traçou. Então não é progresso, é repetição, é adestramento. 594. Tem os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, se comunicar entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Subpergunta A. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Compreendem-se por outros meios para vos comunicar reciprocamente. Vós outros homens só dispondes das palavras? E os mudos? Facultada, lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades
e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então, mais uma vez aqui, os espíritos estão dizendo que o nível, o princípio inteligente associado ao nível dos animais irracionais, ao reino animal, apresenta limitação da linguagem em função das suas necessidades, e que é diferente no homem, por poder sempre desenvolver-se e presta concepções a horizontes maiores da inteligência. Vem a contribuição de Kardec. Efetivamente, os peixes, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz. Devem ter meios de se divertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante, e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente fazem. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que eles não falecem meios de se entenderem. Do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Então, aqui Allan Kardec está aproveitando o ensejo para nos ensinar e lembrar que os espíritos mais desapegados, mais desenvolvidos na moral, mais afastados das intempéries, das necessidades da matéria, comunicam-se pelo pensamento, sem palavra articulada. 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então, é nesse sentido que os animais não possuem o livre-arbítrio equivalente ao do homem. Tudo restringe-se à necessidade de manutenção da sobrevivência e a liberdade que eles possuem é, portanto, limitada. 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja formação apresenta mais analogia com a humana? Uma pergunta muito interessante, Allan Kardec. Por que o papagaio repete palavras? Por que o macaco, que parece tanto com o homem, não desenvolve palavra articulada? Os espíritos respondem: origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há, e que sobrevive ao corpo. Então, aqui está a confirmação dos espíritos que existe o princípio inteligente delimitado de uma certa constituição chamada por uns de alma dos animais, e que uma vez que a matéria entra em decrepitude, o animal morre, há um princípio que independe da matéria e que se desprende, então, dessa matéria do corpo. Se eu perguntar, será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Eles respondem, é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e de Deus. Então, essa informação vem nos mostrar que os animais
não são anjos. Os animais não são seres alados superiores que vêm apresentar caracteres diferenciados, e a exaltação que se faz dos animais em relação ao homem, ao espírito, é um princípio de um sistema de interesse particular, porque essa distância que medeia entre a alma do homem e Deus é muito grande. 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, nós temos a informação aqui das obras subsidiárias de Chico Xavier, a coluna Nosso Lar, do André Luiz, mostrando que alguns animais são usados para oferecer tração aos espíritos se deslocarem para o umbral. Então, os animais são utilizados. Há menção da existência não só de cachorros, como também de cavalos no mundo espiritual. 599. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Então, mais uma vez, não existe uma individualidade, uma consciência para fazer escolhas de uso do livre-arbítrio, porque é o princípio inteligente sobre o envoltório latente que vai estabelecer concurso de continuidade ao progresso desse conteúdo até formar a individualidade do espírito. Então, o princípio inteligente não é o espírito, é o desenvolvimento deste. Então, que nessas questões iniciais desse tópico, nós possamos pensar um pouco mais na relação que existe entre nós, como seres inteligentes, criados todos por Deus, e que merecemos, de uns para com os outros, respeito, amor, carinho, consolação, paz, acolhimento, para que haja harmonia e vida em abundância. Todo ser criado por Deus é um ser divino. Merece amor, merece cuidado, merece amparo e respeito de todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.